Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online, ao nosso módulo de contabilidade. Vamos falar hoje dos capítulos 12 e 13. Vamos falar um pouquinho no capítulo 12 sobre o que é a apuração de resultado. A gente já falou, agora a gente só vai finalizar o conceito, tá? A apuração de resultado nada mais é que a verificação através das contas de resultado lá da DRE. Lembra que a gente aprendeu a fazer a DRE com as contas de resultado? Receita bruta, custo, despesa. A gente falou que custo é aquilo que está ligado à produção do bem. Despesa é todo gasto que a empresa tem com algo que não seja relativo à produção ou venda do seu bem, tudo bem? Então, mediante a apuração dessas contas de resultado, a empresa vai verificar se o patrimônio dela apresentou lucro ou prejuízo, tá? Então, o que a gente vai ver, como que a gente pode conceituar a apuração de resultado? Então, a apuração de resultado do exercício, porque a gente vai lembrar que a DRE e o balanço patrimonial servem para apurar como anda o patrimônio da empresa num certo período, seja aí de 6 meses ou um ano, tudo vai ser determinado pela empresa. Verificar através das contas de resultado, verificando sua receita, seu custo, sua despesa, se aquela movimentação do patrimônio foi uma movimentação lucrativa ou de prejuízo. E a gente já falou que toda vez que a empresa obtém lucro, é porque as receitas dela foram maiores que os seus custos e as suas despesas. Né? Faz sentido para vocês? Quando a gente pega um número muito maior e subtrai um número menor, sobra mais? Se a gente pega um número menor e subtrai um número maior, a gente fica com um número negativo? Então, na mesma forma que a operação matemática acontece dessa forma, na operação financeira também. Se eu tenho muito em receita, isso quer dizer, se eu vendi muito, eu tenho um valor muito bom, muito expressivo em vendas, e eu tenho custos e despesas menores, me sobra mais. Então, se me sobra mais, eu tenho mais lucro no final da minha apuração, eu tenho um valor maior, montante maior disponível no final do período. Agora, se eu tenho poucas vendas, pouca receita e tenho mais custos e mais despesas, automaticamente eu não tenho lucro, eu tenho prejuízo. Então isso quer dizer que eu fico negativo. A minha empresa não acumulou nenhum lucro e ainda ficou negativa. A gente viu que existe uma terceira situação, que é a situação neutra, onde a empresa nem ficou no lucro, nem no prejuízo, mas também não teve nenhum valor expressivo para poder reinvestir, para poder crescer, e a gente já falou que isso também é muito prejudicial, né? Então, eu coloquei aqui, ó, receita menos custos e despesas é igual a lucro ou prejuízo. Se o resultado for positivo, nós teremos lucro. Se o resultado dessa conta de receita menos custos e despesas for igual a um número positivo, automaticamente vai representar que a empresa teve lucro. Se receita menos custos e despesas for igual a um número negativo, automaticamente eu tive prejuízo. Não é que está errado a resposta. Se no final das minhas contas eu apresentar um número que é menor que zero, não está errado. Isso quer dizer que eu fiquei no prejuízo. Eu não vendi o suficiente para cobrir os meus custos de produção e nem para pagar as despesas administrativas da empresa, e isso é muito ruim. Tá? Quando a empresa fecha no vermelho, quando ela fecha no negativo, quer dizer que ela não tem fôlego, não tem respiro para ir para o próximo ano, porque provavelmente com aquele número negativo, ela tem que trabalhar no próximo ano para cobrir primeiro o negativo para depois ter alguma geração de lucro. Tá? Então, nenhuma empresa pode trabalhar no neutro ou nenhuma empresa pode trabalhar no vermelho, porque, de certa forma, ela leva sempre o prejuízo ou a neutralidade para o ano seguinte, para a apuração do ano seguinte, e a empresa primeiro tem que se recuperar para depois apresentar algum lucro, tá? Então, qual foi o conceito que a gente não viu ainda? De receita, a gente falou sobre custos e despesas, mas o que é a receita? A receita é a renda que a empresa obtém pela venda das suas mercadorias ou produtos ou através da sua prestação de serviço. Eu coloquei aqui alguns exemplos que podem ser de receita para a empresa. As vendas feitas para os clientes são receitas, seja de produtos ou serviços. Aluguéis que a empresa vem a dispor, se ela tem imóveis em nome dela, ela vai ter aluguéis para receber, é uma receita. Rendimentos de aplicação, se a empresa tem rendimentos no banco em aplicação de curto, médio ou longo prazo, ela vai receber juros dessa aplicação, é receita. Juros que ela venha a receber de boletos, por exemplo, se o cliente atrasa um pagamento e for pagar com juros, ela vai receber o valor da receita mais os juros, que também é receita, tá? Então, dei algum exemplo de renda que a empresa pode receber
através do seu foco produtivo, que são os seus itens, ou não, tá? Finalizamos o capítulo 12, que era mais uma revisão do capítulo anterior. Vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto muito legal, que são as operações que a gente pode fazer com os nossos ativos. A gente já falou que o ativo circulante é o dinheiro que nós temos circulando aí na empresa. Tudo que a empresa dispõe de bens e direitos circulando na empresa para poder gerar o seu patrimônio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ativo imobilizado, sobre investimentos. Importante a gente saber que investimento é a aplicação do capital em outras sociedades ou na compra de insumos, equipamentos que venham gerar um benefício ou um resgate futuro para a empresa. Tá? Então, investimento, quando você fala eu vou investir em algo, é você comprar algo que futuramente você pode vender, ou então investir em alguma ação, investir em alguma sociedade que vai te trazer uma rentabilidade a longo prazo. 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Nenhum investimento é feito para eu investir hoje, amanhã eu vou ter resultado, tá? O investimento sempre gera um resultado a longo prazo. Onde a gente pode ter investimento? Em poupança. A poupança, na verdade, é um investimento de menor risco, mas também de menor lucratividade. Ações, então ações da bolsa, ações de outras empresas, ações de empresas que estão lucrativas, ou até mesmo ações de empresas que estão num momento ruim, mas que tem sempre essa oscilação de mercado e podem valorizar de uma hora para outra. Imóveis, automóveis, máquinas, equipamentos. Professor, mas aonde máquinas e equipamentos pode ser um investimento? Se você pensar que toda máquina que você compra aumenta a sua capacidade produtiva, a longo prazo você vai produzir mais e também vai vender mais. Então, a longo prazo, seu lucro também vai ser maior, tá? Então, máquinas e equipamentos também podem ser um investimento muito legal para empresas produtivas, tá? E o investimento, ele segue algumas características, segue 3 características muito importantes. O investimento, ele pode ser muito líquido, de média liquidez ou de baixa liquidez. Ele pode ser de alta rentabilidade, média rentabilidade ou baixa rentabilidade. Ou o investimento pode ser de muita segurança, de média segurança ou de baixa segurança. Então, essas 3 características são levadas em conta pelo financeiro da empresa e pelo contábil da empresa na hora de fazer o investimento. Onde eu vou investir meu capital? De certa forma, tem que ser um capital que eu possa investir com uma média ou uma alta liquidez, uma média ou uma alta rentabilidade e uma alta segurança, porque ninguém quer perder dinheiro, né? Então, eu até especifiquei aqui para vocês a diferença entre esses itens, tá? Então, liquidez, o que é? Um investimento muito líquido é aquele que pode ser facilmente trocado por moeda. Então, o ideal é que a empresa pense que ela tem que investir o dinheiro dela em um local onde, no momento de necessidade, rapidamente esse dinheiro se transforma em moeda novamente, tá? Porque se eu investir, por exemplo, em algo que demora para ser vendido, demora para ser retornado em moeda de novo, eu tenho que estar ciente que esse dinheiro está congelado por um tempo. Que, de certa forma, eu não posso mexer nele, eu não posso contar com ele, porque ele tem uma baixa rentabilidade, uma baixa liquidez, tá? Rentabilidade, o que é? É um investimento que tem um alto retorno. Quando a rentabilidade é muito alta, isso quer dizer que eu vou investir um dinheiro e vai voltar para mim um valor 2 vezes maior, 3 vezes maior, um valor muito maior do que aquilo que foi investido, do que o capital que foi aplicado. Então, o ideal é que a empresa sempre invista em itens que vai trazer para ela a maior rentabilidade possível. Porque lembra que o dinheiro foi investido e não vai apresentar um retorno tão rápido, tá? Segurança. O investimento é seguro quando ele tem risco muito minimizado de perda. A maior parte das empresas tem que pensar, eu vou investir em algo que eu não tenho a chance de perder. Porque não é só não ter lucro, é também não perder o capital investido. Porque esse capital que foi investido, se ele não trouxer lucro, pelo menos também não me trouxe prejuízo e eu não perdi o capital investido, tá? Então, antes de fazer qualquer investimento, a empresa vai avaliar liquidez, rentabilidade e segurança. E vai avaliar as 3 características de alta, média ou baixa. Liquidez, rentabilidade e segurança. Eu dei 2 exemplos aqui de investimento. Por exemplo, se a empresa tem um dinheiro sobrando e quiser investir na poupança dela, por exemplo. É legal, professora? Mais ou menos. Por quê? Tem alta liquidez, significa que eu posso ir lá na poupança e resgatar o dinheiro a hora que eu quiser. Tem baixa rentabilidade, porque a taxa de juros da poupança é muito baixinha. Então, quer dizer, eu vou investir o valor, mas eu vou receber muito pouco por mês referente àquele capital investido. E é de média segurança. Professor, então a poupança não é de máxima segurança?
Não, não é. O ideal é que a gente sempre invista em bancos privados, tá? Por quê? Bancos públicos como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, são bancos que servem à população. Se, por exemplo, esses bancos vierem a quebrar, o que eu acho difícil, mas se eles vierem a quebrar, eles automaticamente têm direito de mexer na poupança dos seus correntistas, tá? Bancos privados não têm essa opção. Então, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, são bancos privados que não têm acesso à poupança do correntista. Agora, bancos públicos, sim, numa quebra do país, numa quebra da economia brasileira, podem sim vir a acessar a economia dos seus correntistas. Então, é média segurança, não é uma segurança certeza máxima como em bancos privados, tá? Então, se vocês me perguntassem assim, professora, se você tiver um valor muito legal para receber, você investiria na poupança? Não. Por quê? Tá bom que eu teria fácil acesso a ele, mas se é um dinheiro que talvez eu não tivesse que ter acesso rápido, talvez não investiria na poupança, porque a rentabilidade é muito pequena, o dinheiro ficaria parado e o lucro seria muito pequeno, tá? Talvez eu investisse, por exemplo, em imóveis. Por quê? Imóvel é de baixa liquidez. Por quê? Se você comprou um imóvel para você vender ele depois para transformar em dinheiro, demora, você depende do mercado, tá aquecido, depende das vendas estarem boas. Então não é uma coisa que é fácil de você vender. Porém, em contrapartida, ele tem uma alta rentabilidade. Se você pegar um imóvel que está abandonado, um imóvel que está em leilão, um imóvel que está com preço muito mais baixo, depois você puder vender ou poder alugar, ter uma renda fixa por mês, fazendo aquele valor daquele imóvel superfaturar o que você pagou, é muito bom. Então, a rentabilidade em imóveis é legal. E também a alta segurança. É muito difícil você perder um imóvel que você comprou. Se você pagou os impostos dele em dia, se você está com tudo em dia com as prestações do seu imóvel, você dificilmente vai perder ele. Então a segurança é muito boa. Então, se eu tivesse talvez um dinheiro que eu não tivesse que acessar ele rápido, que eu não tivesse que ter retorno dele rápido, eu ia investir em imóveis. Porque eu vou investir no momento que o valor do imóvel estiver baixo, para na venda lucrar muito mais, tá? Então, é isso. A análise de investimento é analisar qual a melhor liquidez, qual a melhor rentabilidade e a melhor segurança para fazer um bom investimento. Toda vez que a empresa vai investir em algo, ela vai fazer essa análise criteriosa desses itens, tá? Então, vamos para o nosso próximo slide. Então, critérios financeiros de decisão. Toda vez que eu vou tomar uma decisão de investir, a empresa vai analisar entre uma ou mais propostas para ver qual é a mais vantajosa. Qual que vai trazer mais lucro? Qual que vai trazer maior lucro na efetivação do seu investimento? Para isso, os investidores também vão analisar taxa mínima de atratividade, que é a TMA. O que é isso? É a taxa de retorno mínima que eu, investidor, está disposto a aceitar no investimento de risco. Então, por exemplo, eu vou investir em imóveis, por exemplo. O quanto que eu espero receber na venda desse imóvel? 30%, 40% sobre o valor, 25% sobre o valor? Eu já estudei o mercado e tenho uma taxa média, aliás, uma taxa máxima de atratividade. Se eu tenho uma taxa máxima de atratividade, é o máximo que eu quero receber. Mas eu também tenho que pensar, eu tenho que ter uma mínima, porque o mercado vai oscilar. Eu posso ter comprado numa baixa, na hora de vender, automaticamente o mercado pode não estar tão aquecido e eu tenho que ter um mínimo para receber. Então, tem o mínimo e o máximo, tá? Porque eu vou ter que negociar com o meu comprador, né? Ele pode falar, não vou te dar 30% no valor desse imóvel, eu vou te dar só 10% a mais, né? Então, é o quanto eu espero, é a taxa de atratividade que eu, investidor, espero receber de volta com o meu investimento. Isso é a TMA. Payback simples. O que é o payback simples que vai ser analisado? É o tempo necessário para o retorno do meu investimento. Então, por exemplo, eu investi num imóvel hoje 200 mil. Em quanto tempo eu quero vendê-lo para recuperar o meu capital e lucrar a minha TMA? Eu espero vender em 6 meses, eu espero vender em 1 ano. O payback simples é o tempo que eu espero para poder receber de volta o retorno do meu investimento. Isso foi em imóveis, mas e se fosse, por exemplo, em ações? Ações, elas vão gerando lucro diário. Então, em quanto tempo eu pago o meu investimento e me sobra lucro, tá? Então, TMA é o tempo que eu vou analisar para retorno do meu investimento. É um tempo que eu considero aceitar ou é um tempo que está muito longo e eu preciso diminuir? Então, TMA é a taxa da atratividade, quanto eu considero receber de volta com o meu investimento. Payback simples é o tempo do retorno do meu investimento.
Por último, nós temos aí o payback descontado. O que é o payback descontado? Diferente do simples, ele leva em consideração as entradas que eu vou ter com o meu investimento. Porque se eu investir em itens que eu possa já ter lucratividade ao longo do meu investimento, por exemplo, existem investimentos em planos bancários onde você investe o valor fica congelado, mas você pode fazer resgates de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, de algum valor que seria os juros desse investimento. Então, leve em consideração também os juros do investimento, tá? Então, valor presente líquido, que é o valor que eu investi, e o valor futuro, que é o acréscimo de juros. Então, o payback simples leva em consideração somente o tempo de retorno. O payback descontado leva em consideração o tempo de retorno e o quanto eu já vou receber referente a esse investimento pelo prazo que ele tiver investido, tá? Em ações, por exemplo, da bolsa, ou então em investimentos em bancos, né? A gente ouve falar aí de CDB, linhas de crédito, onde eu invisto no banco, o banco deixa meu dinheiro lá correndo juros, eu não posso retirar o montante total, mas eu posso fazer retiradas de juros desse valor que também vão somar ao meu patrimônio, tá? E é isso, pessoal. Desculpa, faltou finalizar com ativo imobilizado. É esse conceito que eu queria dar para vocês também na aula de hoje. Até agora a gente falou sobre itens do ativo circulante, que são itens que a empresa vai dispor financeiramente, que podem ser convertidos em moeda, portanto vão estar circulando na empresa. Já o ativo imobilizado é aquele que é imóvel, como o nome já diz. Eles são objetos, bens físicos, tangíveis é tudo que a gente consegue tocar, destinados à manutenção da atividade da empresa. Tá? Então, são bens? São, mas são bens que vão estar imóveis, paralisados, não estão circulando na empresa. Exemplo, máquinas, equipamentos eletrônicos, computadores, ar-condicionado, televisores, veículos que a empresa venha ter na sua frota, móveis, cadeira, mesa, tudo que a empresa tem de mobiliário, utensílios, tudo que a empresa tem de utensílio em cozinha, em escritório, tudo que a empresa tem de bens imóveis, a gente chama de ativo imobilizado. Diferente do ativo circulante, que é aquele que está em movimento na empresa para a mutação do seu patrimônio. Os ativos imobilizados, eles aumentam o patrimônio? Aumentam. Toda vez que eu compro um bem, um equipamento, um eletrônico, ele aumenta o meu patrimônio. Mas ele só vai ser diluído quando ele for vendido. Isso pode ser daqui a 1 ano, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se eu vier vender um carro, por exemplo. Se eu nunca vier me dispor desse carro, ele permanece no meu ativo, por isso que ele está imóvel, ele não está circulando. Ele não serve para a geração de um lucro rápido, tá? Então, o ativo imobilizado, diferente do ativo circulante, também aumenta o patrimônio, porém ele está imobilizado na empresa e vai depreciando, vai desvalorizando ao longo do tempo. Carro desvaloriza, máquinas desvalorizam, equipamentos desvalorizam ao longo do tempo, até que chega no momento que a empresa entende que é o momento zero, que a empresa tem que trocar aqueles ativos imobilizados e aí ele passa a ser um ativo desvalorizado, um ativo que tem que ser vendido para retornar ao capital da empresa, tá bom? E é isso, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje. Acessem o link, façam a atividade que está disponível para vocês no Forms até a entrega da próxima semana, até às 17 horas, tá ok? E é isso, pessoal, fiquem com Deus.